A paz do Senhor Jesus, quero cumprimentar e todos os queridos irmãos que estão a nos assistir e ouvir através desse vídeo. Quero ler aqui uma palavra da Bíblia Sagrada, compartilhar a palavra do Senhor. Deuteronômio 33, versículo 26 até o versículo 29, diz assim a palavra de Deus. Não há outro amado semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a sua alteza sobre as nuvens. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti, e disse, destrói-o. Israel, pois, habitará seguro, a fonte de Jacó habitará a sós numa terra de cereal e de vinho, e os seus céus destilharão orvalho. Feliz és tu, ó Israel. Quem é como tu, povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza? Assim os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás os teus altos. Essa palavra que eu li aqui, o contexto dessa palavra, quando Moisés ele estava ali liberando a bênção sobre as tribos de Israel, abençoando cada tribo, e ele já estava caminhando já para o momento onde ele iria estar com o Senhor lá no Monte Nebo. Mas eu quero meditar com os irmãos, diante dessa situação em que nós estamos vivendo, uma situação de expectativas, uma mistura de alegria, com tristeza, com lembranças, não é? Então essa é a forma que o mundo vive, né? Na verdade a gente vive um momento num mundo de incertezas, né? Aí de repente a gente faz uma pergunta, onde está a segurança? Que segurança nós temos diante de situações difíceis da vida? É uma situação muito desagradável, muito triste, mas pela palavra de Deus, nós sabemos que o mundo caminha para esse fim aqui na Terra. Daqui para frente, muita coisa vai acontecer. Muita coisa vai acontecer. A verdade é essa. A Bíblia está se cumprindo de uma forma que só quem não quer ver é que não percebe como a palavra de Deus está se cumprindo aqui nessa terra, nesse mundo. E eu quero dizer para você que em meio a essa mistura de alegrias, tristezas, onde as pessoas, muitas estão aí angustiadas, eu quero dizer para você que há uma voz, que existe uma voz poderosa, uma voz que não se cansa de falar com o homem, e essa voz é a voz de Deus, e essa voz ela está dizendo para mim, para você, conta comigo, mesmo diante dessa situação, Deus está falando conosco e dizendo, conta comigo. E esse texto aqui fala muito ao meu coração, porque mesmo quando Moisés estava ali abençoando as tribos, no versículo 27, a palavra de Deus vai dizer assim, olha, o Deus eterno é a tua habitação. Então, nós hoje estamos em nossos lares, que com certeza entende-se que é o lugar mais seguro para a família estar. Mas Deus está aqui se mostrando, e Ele mostra para nós, que mais do que o nosso lar, do que a nossa casa, nós temos que procurar nossa segurança em Deus, porque Ele é a nossa habitação. E é no nosso lugar que nós escolhemos para nós estarmos, que nós nos sentimos mais seguros diante de qualquer situação difícil da vida. E quando Deus se mostra dizendo que Ele é a nossa habitação, Ele está fazendo convite para que nós possamos confiar, para que nós possamos acreditar, para que nós possamos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade,
lançar sobre Ele todas as nossas dificuldades, porque somente Ele pode nos abençoar, somente Ele pode nos dar a confiança, a segurança. E Deus, ele tem escolhido, ele tem chamado, e ele tem várias formas de chamar a atenção do homem. Às vezes as coisas acontecem e a nossa mente humana limitada, muitos não querem compreender o que está acontecendo, não procuram, não entendem, né? Mas nós temos que compreender o seguinte: tudo o que acontece, Deus tem um propósito, seja de bom ou de ruim, Deus tem um propósito. E a vontade de Deus em meio a essa situação é que você possa encontrá-lo e se achegar a Ele e se refugiar nele, porque Ele sim é a proteção, Ele é a nossa habitação, onde a gente pode habitar nele, encontrar alegria, encontrar a paz, né? Então, o essencial que o homem pode encontrar, está em Deus. Deus tem preparado um caminho através do seu Filho Jesus Cristo, enviou o seu Filho a esse mundo para morrer, para abrir o caminho e nos dar a salvação. Ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou, e ele é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, meus queridos, eu não sei como está a sua situação nesse dia. Eu imagino que é o momento de nós nos ajudarmos, de nós orarmos uns pelos outros, de nós colocarmos a nossa fé em ação com a nossa família, para que nenhum mal possa chegar à nossa tenda. Então eu creio que nenhum mal vai chegar à tua tenda, se você realmente se refugiar e colocar Deus como seu refúgio, como seu escudo, como a sua fortaleza. Então nele nós estamos seguros. Esse texto, além de falar que Deus, ele é a nossa habitação, no mesmo versículo, ainda vai dizer assim: e por baixo de ti estende os braços eternos. O que a gente entende? Por baixo de ti, Deus estende os seus braços eternos. Aqui é uma palavra para que nós entendamos que mesmo em qualquer dificuldade, porque a impressão que se dá é que uma pessoa está quase desmaiando, e o texto fala que o Senhor vai colocar sobre aquela pessoa, né? Vai estender debaixo de ti os braços eternos. É como se Deus estivesse levantando aquela pessoa que está caindo, que está se esvaindo, que não tem mais força, e Ele está erguendo, está levantando essa pessoa e dizendo para ela que ainda tem jeito, né? Que Ele é soberano, que Ele cuida, que Ele está cuidando de ti. A impressão que se dá também é de um ser amoroso, né? Que está ali abraçando, livrando, guardando, erguendo aquela pessoa. Então, quantos estão aí nesse momento precisando de uma palavra de conforto, de uma palavra de ajuda? E a palavra do Senhor fala conosco, que o Senhor está estendendo as mãos dele para te pegar e te abraçar e te fazer sentir que Ele é um Deus amoroso, que Ele não te desampara, que Ele não te abandona, que Ele jamais vai te deixar. Então é dessa forma que nós nos alegramos. É porque mesmo sabendo que as coisas não estão do jeito que nós gostaríamos que estivesse, mas que nós entendemos que é uma lição de Deus para nós, para que nós venhamos a nos despertar mais, a buscar mais e clamar mais o Senhor, tendo a certeza de que o Senhor está a nos abraçar. Então, meu querido, eu não sei como está o teu coração agora, o que você está passando. Eu estou aqui na minha casa, ministrando uma palavra para você, mas de repente você está numa situação tão difícil, que você já tem chorado tanto, que você não vê nenhuma uma perspectiva de vitória, você não está conseguindo ver nenhuma resposta. Mas eu quero te dizer, lança o teu coração, né? Lança a tua fé no Senhor Jesus, se lança sobre Ele, porque Ele está a te abraçar, Ele está
a cuidar de ti, Ele não vai te abandonar. No mesmo versículo, a palavra vai dizer, Ele expulsou o inimigo de diante de ti. Isso quer dizer que o Senhor tem a vitória. Quantas vezes Israel não passou por situações difíceis e Deus permitiu Israel passar ali naquela situação diante do mar, né? Faraó atrás, as montanhas do lado, o mar na frente, a porta como se estivesse fechada, mas quando Moisés vai orar, Deus manda o povo marchar e o mar se abre e passa a pé enxuto, e Deus cuidando daquele povo. A Bíblia diz lá em 2 Crônicas, também capítulo de número 20, quando Josafá estava numa situação que ele não sabia o que fazer, e ele foi reunir o povo, e Deus fala ao coração daquele homem através de um profeta, e Josafá reúne o povo, é tempo de orar, é tempo de clamar, é tempo de buscar o Senhor. E Deus transformou aquele vale, que seria um vale de morte, em vale de bênção, e o povo ali canta a vitória, porque Deus tem esse poder. Então, diante dessa situação, se liga com Deus, peça graça ao Senhor. Saiba de uma coisa, o Senhor não te abandonou. O Senhor, Ele está olhando para a sua situação. O Senhor está cuidando de você. O Senhor está cuidando da sua família. O Senhor está cuidando da sua história. E Ele vai colocar todo inimigo por terra. A palavra de Deus diz que o Senhor cuida de Israel. O Senhor cuida da igreja. Somos Israel de Deus hoje, somos a igreja. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Então, se nós orarmos, se nós confiarmos, a vitória é certa, em nome de Jesus Cristo. O texto ainda vai dizer no versículo 28, Israel, pois, habitará seguro. Então, Deus está dizendo, conta comigo, porque eu sou também a tua segurança. Se alguma coisa tem tirado essa convicção, essa certeza, e você está sem saber em quem acreditar, confia no Senhor, porque Ele é a tua segurança. Firma os teus pés na rocha que é Jesus. Coloca a tua casa, não na areia, mas firma sobre a rocha, porque Jesus disse que pode vir a tempestade, mas a tua casa, a tua família vai permanecer de pé. Pode vir a praga, pode vir o que vier, mas se nós estivermos confiando no Senhor, nós vamos ter a garantia da vitória. Claro que nós temos que seguir as ordens do Senhor. Quando o anjo da morte passou ali no Egito, a ordem de Deus era que os umbrais das portas estivessem com o sangue aspergido e o povo estivesse dentro de casa, porque aquele anjo viria, mas se estivesse guardado da forma que o Senhor mandou, então o povo estaria protegido para a glória do Senhor Jesus. E para finalizar, o texto vai dizer assim, feliz és tu, ó Israel. Né? Então o que eu entendo aqui? Que em meio a essa situação, Deus está dizendo, conta comigo, eu sou a tua habitação. Conta comigo, eu sou o teu amparo. Eu sou a tua vitória. Eu te dou segurança. E, por fim, a felicidade. Olha, que feliz és tu, ó Israel. Quem é como tu? A pergunta é essa. Quem é como esse povo, como a igreja? É um povo que tem intimidade com Deus. É um povo que ama o Senhor, é um povo que entende, compreende o amor de Deus. Talvez nós não conseguimos compreender as situações da vida, mas dentro de nós existe uma chama que está acesa. A Bíblia diz que a chama arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E essa chama é a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, quando tudo está difícil, existe uma chama, existe algo poderoso que arde dentro de nós e que nos traz calmaria, que nos traz confiança
é a presença do Espírito Santo de Deus na vida da igreja. E o texto vai nos fazer entender, quando faz essa pergunta, quem é como tu, Israel, povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás os seus altos. Somos um povo singular. Quem é como tu, ó Israel? Quem é como tu, a igreja do Senhor, a menina dos olhos de Deus? Somos um povo salvo. O que quer dizer isso? Um povo guardado, um povo cuidado por Deus, né? Somos um povo que conta com o socorro do Senhor, um povo chamado para sermos sacerdotes de Jesus aqui nessa terra, um povo comprado não por prata nem ouro, mas pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. A felicidade pertence àquele que crê, àquele que confia, àquele que espera no Senhor. Então, meu querido, eu sei que hoje, nesses dias, muitos estão sofrendo, mas a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite, para a igreja, para mim, para você e para todos que me escutam através desse vídeo, me assistem, é essa. Deus conhece o teu coração, Ele conhece cada célula que compõe o seu corpo. Ele está presente em todos os lugares. Ele conhece a sua dor, Ele não te abandona, Ele está contigo. Lança o teu cuidado sobre o Senhor. Não te desespera. O Senhor está acalentando a sua alma. Ele está cuidando de você. Daqui a pouco você vai dizer: Senhor, Ele cuidou de mim. O Senhor, Ele abriu uma porta. Ele usou de alguém. Ele alegrou o meu coração. Ele me deu o conforto e o consolo na minha alma. Então vamos nos apegar com o Senhor. Moisés depois subiu o monte, partiu, esteve ali com o Senhor, foi para a glória com o Senhor. Mas antes ele deixou essa palavra para o povo, né? Que o povo jamais esquecesse de colocar o Senhor como a sua habitação. E o salmista no Salmo 91 vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então aquele que se esconde na sombra do Senhor, que se guarda, que se protege, né, com fé nas promessas de Deus, Ele vai te honrar. Amém? Então que essa palavra venha estar no meu, no seu coração, e que esses dias sejam dias de experiências, para que nós possamos nos achegar mais a esse Deus que é maravilhoso, a esse Deus que é poderoso, a esse Deus que tem a palavra de vida eterna, a palavra de vitória. Só Ele tem. Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque o mais Ele fará na sua e na minha vida. Receba meu carinho, meu abraço, e um abraço a todos os irmãos e aqueles que estão ligados aí com Deus através da palavra, e a todos que nos escutam e recebem esta palavra. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Paz.